Oi, pessoal, boa noite. Eu vou iniciar porque eu mandei um link bem antes, 10 minutos antes, não acredito que não vai entrar mais ninguém, já está no nosso horário. E eu vou dar início. Todo mundo conseguiu pagar a inscrição? Ou alguém teve algum probleminha? Teve umas pessoas que não conseguiram. Vou tomar como sim, né? Vou dar início. Bom, a gente hoje vai falar sobre o realismo e o naturalismo. No plano de estudo, ele estava com muito conteúdo, só que eu falei de cada um e depois, no final, eu falei dos dois incisos, tipo as diferenças e as semelhanças de cada um desses períodos. Aí eu vou começar falando sobre o realismo. O que foi o realismo? O realismo foi um movimento artístico amplo que se apresenta contra os arroubos sentimentais e idealistas do romantismo. O realismo ele é conhecido como antirromântico, porque ele era contra todas as ideias do romantismo. A busca pela objetividade é a principal bandeira dos realistas. Os autores que mais se destacaram no realismo foi Gustavo Flaubert, Eça de Queiroz, Antero de Quintal e Machado de Assis, que eles foram os grandes representantes desse movimento. O marco inicial do realismo ele se deu a partir da publicação Madame Bovary, em 1857, de Gustave Flaubert. Não sei dizer muito bem o nome dele. Então, o realismo ele teve início a partir da publicação dessa obra, desse autor que eu falei aqui. Aí, as características do realismo. Ele tem como principais características, ao contrário do romantismo, a característica dele é a objetividade. O que era objetividade no realismo? Se opõe ao excesso de subjetividade presente nas obras românticas. Cheia de idealização, os autores realistas buscavam representar a realidade exatamente como ela era, sem fantasia. Como o próprio nome já diz, realismo, eles passavam para os autores passavam para a população o que era realmente real, né? O que era real. Tanto é que nas imagens que tem do realismo, você vê que é uma imagem real, que é uma coisa que acontece até nos dias atuais, né? Que é a realidade. A correção e a clareza da linguagem. Para os realistas, usar uma linguagem direta e objetiva era fundamental para manter o ideal de representar a realidade verdadeiramente. Por isso, não é comum nas obras desses movimentos, por exemplo, descrições vagas ou imprecisas. Como eu falei anteriormente, eles queriam passar a realidade, o que era verdadeiro. A contenção emocional. O que era essa contenção emocional? Ainda vislumbrando a ideia de objetividade, não era interessante para os outros autores realistas apresentarem obras com forte teor sentimental, com idealização do amor ou da amada. Tal contenção afasta o realismo do movimento antecessor, o romantismo. Como eu falei no início, o realismo ele é conhecido como antirromantismo, porque eles não acreditavam em nada que o romantismo pregava. Era totalmente ao contrário. Outra característica é a lentidão na narrativa. Para além de contar um enredo, as narrativas realistas também buscavam construir análises, muitas vezes, inclusive, utilizando métodos científicos da sociedade contados nas histórias. Essa parte do método científico a gente vai ver lá na frente, que tem o contexto histórico do realismo, e um deles é o cientificismo, se eu não me engano, o darwinismo, tem algumas características que marcaram esse período. Por isso, é comum ver longos trechos de digressão, quando a narrativa é interrompida para que o narrador promova uma reflexão. Que essa lentidão na narrativa está presente nas obras de Machado de Assis. A impessoalidade do narrador, principalmente no realismo europeu, é também uma das estratégias utilizadas pelos autores o uso do narrador em terceira pessoa.
Isso porque esse tipo de narrador sugere certo grau de impessoalidade, enquanto o narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador-personagem, impõe uma visão individual sobre a realidade. A gente viu na semana passada que o romantismo predominava a subjetividade, né? Já que no realismo predomina a impessoalidade do narrador. Aí o contexto histórico do realismo. Os principais fatos históricos e correntes científicas que permearam o movimento realista são a Revolução Francesa, como a gente viu também a semana passada, que foi um dos contextos históricos para o romantismo. O romantismo também ainda aconteceu aqui no Brasil, também aconteceu no Rio de Janeiro, assim como o romantismo, o marxismo, o darwinismo, o positivismo e o determinismo. Foram os contextos históricos que marcaram o realismo naquela época. O realismo no Brasil. No Brasil, o maior representante do realismo foi Machado de Assis e sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela foi considerada a fundadora do movimento no Brasil, e seu modo de escrever com digressões e ironias marcaram o estilo literário brasileiro. Os autores e principais obras do realismo. Na Europa, os principais autores foram Gustave Flaubert, que escreveu Madame de Bovary, que foi a obra que foi o marco para o início do realismo, foi essa obra. O romance que inaugurou o realismo europeu, como eu já tinha falado. Essa de Queiroz, que foi o autor de O Crime do Padre Amaro e O Primo Brasílio, entre outros. Antero de Quental, que algumas obras são Soneto de Antero, algumas obras dele são Odes Modernas e Raio de Extinta Luz. Cesário Verde, que foi o autor de Adébio, Candências Tristes, Flores Vermelhas, Heroísmo, Ironia dos Desgostos, Sentotrial e etc. E no Brasil, o principal autor, como eu já falei, foi Machado de Assis, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cuba, Dom Casmurro, Quincas Borba e entre outros. Aí o naturalismo. O naturalismo foi um estilo de época de finais do século XIX. Seu surgimento está associado à publicação em 1859 do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Aqui a gente já se vê, já associa o darwinismo, né, com o surgimento como contexto histórico do realismo, que revolucionou o pensamento científico na segunda metade desse século. O estilo possui características como o determinismo e a zoomorfização. O naturalismo foi um. Acho que eu repeti aqui, gente, sem querer. Foi eu repetir. O que foi o darwinismo? Foi uma influência primordial no naturalismo, principalmente no que se refere aos seguintes aspectos: a conclusão de que o ser humano é um animal igual a qualquer outro, sem nada de divino, e o entendimento do que as espécies mais bem adaptadas sobrevivem no processo de seleção natural, enquanto as outras sofrem extinção. Como consequência ou distorção das teorias de Darwin, surgiu a expressão darwinismo social. Aí, só um minutinho. As características do naturalismo. Ele é considerado uma evolução do realismo e apresenta as seguintes características. A ciência era usada como instrumento de análise e compreensão da sociedade, como eu falei para vocês, que é o cientificismo, que foi o que marcou também o surgimento do realismo e do naturalismo. As personagens eram vítimas do determinismo, condicionadas por sua raça, meio e momento histórico em que viviam. Nessa época, eles até consideravam o homossexualismo como se fosse uma doença. Alguns desses autores, eles consideravam como se fosse tipo uma praga. Para eles era como se fosse uma praga ser homossexual nessa época. A análise psicológica realista tornou-se menos importante com prevalência das motivações biológicas.
Com base na ideia de que o ser humano é um animal comandado por instintos, as personagens eram construídas nessa perspectiva. Nesse tópico aqui, a gente pode ver a presença do darwinismo, né, da teoria lá de Darwin. O instinto sexual sobressaiu-se a todos os outros, em oposição à capacidade racional das personagens. As classes mais pobres tornaram-se protagonistas e eram objeto de análise do escritor naturalista. Em condições subhumanas de vida e de trabalho, as personagens perderam a humanidade e foram dominadas por seus instintos animais. As obras que eles escreviam naquela época apresentavam uma sexualidade explícita, o que chocou o público romântico. Como eu falei, o realismo e o naturalismo é totalmente ao contrário do romantismo. A mulher foi tratada como histérica, a pessoa negra como inferior, o indivíduo homossexual como doente, como eu falei para vocês agora. E a zoomificação, lá da teoria de Darwin, que era características de animais foram associadas a seres humanos. Eles consideravam os seres humanos como os animais. Era tido como se fosse a mesma pessoa. Aos principais autores do naturalismo. Emile Zola publicou o livro de ensaios, o Romance Experimental. Com essa obra, Zola expôs os fundamentos teóricos do naturalismo. Já na ficção, a obra do autor que colocou em prática as suas ideias é Germinal, de 1885. Esse autor foi o precursor do naturalismo, Emile Zola. Essa de Queiroz, que é uma das principais autoras tanto do realismo como do naturalismo. Ainda na Europa, podemos citar o escritor português S. de Queiroz, que foi o autor do romance O Crime do Padre Amaro, em 1875. Nessa obra, o jovem padre Amaro apaixona-se por Amélia, filha da senhora Joaneira. E em Portugal, S. de Queiroz foi representante do realismo e do naturalismo. Essa autora ela escreveu obras tanto no realismo como no naturalismo. Aloysio Azevedo, que ele escreveu o romance O Mulato, em 1871. Foi a primeira obra naturalista publicada no Brasil. Nesse livro, o olhar científico do narrador volta-se para questões raciais, pois Raimundo, o protagonista, é o filho de um fazendeiro com uma escrava. No entanto, a obra mais famosa de Aloysio de Azevedo é o Cortiço. Nessa obra, o Cortiço, toda a teoria naturalista pode ser percebida na composição das personagens que vivem no cortiço. O meio corruptor, espaço principal da ação no romance. Aloysio de Azevedo estreou o naturalismo no Brasil. Outro autor que faz parte do naturalismo no Brasil é Adolfo Caminha. O meio e a raça também. Desculpa, pessoal. Voltando aqui. Outro autor do naturalismo foi Adolfo Caminha, que na obra dele ele falava sobre o meio e a raça, o meio e a raça também são evidenciados no romance, que é a Bom Crioulo. A primeira obra trata a homossexualidade como tema principal. No entanto, com base na perspectiva naturalista, a homossexualidade era vista como uma doença e vício, como eu já falei. Nesse romance, Amaro cede ao vício, porque é negro, portanto, fraco e inferior, segundo a visão naturalista, enquanto Alexo, branco, é a vítima do meio, o ambiente da marinha. Como a gente viu no slide passado, quem era negro e quem era homossexual era tido como uma pessoa inferior para a sociedade, né? Raul Pompeia. Por fim, o Ateneu, de Raul Pompeia. Nessa obra, o meio é o alvo das críticas desse escritor naturalista. O Ateneu é um colégio interno para rapazes.
Ali, segundo o narrador, eles são expostos a uma situação corrupta. Eu trouxe aqui um pouco do realismo e naturalismo, o que eles têm em comum e quais são as características de cada um. O que eles têm em comum? São contrários ao romantismo e negam uma fuga da realidade. Resgata do objetivismo com descrições detalhadas. Sugerem a representação fiel da realidade. Como eu falei, realismo já, o próprio nome já diz, né? O que é real, o que é verdadeiro. Apontam falhas e propõem mudanças de comportamentos humanos das instituições. Substitui, substitui os heróis românticos por pessoas limitadas e comuns. Agora eu trouxe um pouco das diferenças entre o realismo e o naturalismo. A linguagem do realismo. Ela era uma linguagem direta e com os adjetivos realistas. A linguagem do naturalismo era uma linguagem simples e com uso de regionalismo. As personagens. As personagens do realismo eram heróis que eram mostrados como pessoas comuns com defeitos, incertezas e manias. Como a gente pode ver, no realismo eles mostravam realmente o que era real, né? O que realmente acontecia. Como era a sociedade naquela época. Personagens com elaboração psicológica trabalhada, demonstração dos defeitos e detalhes da mulher. O naturalismo. Os personagens do naturalismo. O ser humano era mostrado como animal, as personagens eram patológicas e predominavam a impessoalidade. A gente pode ver que o naturalismo ele já é um pouco diferente do realismo, né? Algumas características. As influências no realismo influenciava o materialismo, o universalismo e o cientificismo, como eu tinha falado. E no naturalismo, o objetivismo científico e determinismo. A narrativa do realismo eram descrições do ambiente e personagem. A narrativa era lenta. Já no naturalismo, tinha demonstração de detalhe, harmonia e clareza na composição. Os principais temas. Os principais temas do realismo eram a vida cotidiana, a subordinação do amor aos interesses sociais, críticas às instituições sociais e os valores burgueses. Essas instituições sociais que eles faziam crítica eram as igrejas. No realismo, eles criticavam a religião e as igrejas. E os valores burgueses também. Já os principais temas do naturalismo eram o sensualismo e o erotismo. Os temas eram mais sombrios e o engajamento social. E era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Perdão, vocês conseguiram acessar aquela atividade que eu deixei da aula passada? Acho que é a aula de arcadismo. Vocês estavam com problema? Vocês conseguiram responder? Certo, depois eu vou dar uma olhada, porque semana passada só tinha respondido uma pessoa. Eu achei que tinha sido algum problema nas configurações. Certo. Alguém mais não conseguiu? Eu vou mandar o slide e a aula amanhã lá na sala de aula. Aí qualquer coisa eu aviso no grupo para vocês, tá bom? Certo. Boa noite. Até a próxima semana.
Por nada. Boa noite.